Boa noite, meus amigos. Muito bem-vindo à nossa aula inaugural do Direito Penal na Prática. Muito bem-vindos aos que estão chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Tarcha, eu sou advogado criminalista e tenho 35 anos de experiência no mundo da prática do direito penal. Seja 15 anos como investigador de polícia, outros 20 na advocacia penal. Nesse curso, eu vou tentar passar para vocês o que eu aprendi na prática nesse tempo todo. As minhas experiências, seja no fórum, seja na delegacia de polícia. Eu vou tentar passar também, da parte da experiência, exatamente como os profissionais do direito, e até aqueles que não o são, devem proceder no direito penal. Ok? Muito bem-vindos aos que estão chegando. Vamos iniciar falando sobre o meu módulo 1, que é a fase policial. Vamos falar como funciona o inquérito policial, também chamado de procedimento persecutório ou fase inquisitorial do processo. Vamos lá. Como é que se inicia um inquérito policial? Nós temos algumas maneiras. A primeira delas é fazendo um boletim de ocorrência. Você vai a uma delegacia, presencialmente, e faz um boletim de ocorrência. Uma das mudanças pós-pandemia, e eu exploro isso muito num canal que eu tenho também no Face, num grupo, que é as alterações do direito penal e processual penal pós-pandemia. Uma das alterações é que, antes da pandemia, você só poderia fazer boletim de ocorrência pela internet, pelo menos no estado de São Paulo, só poderia fazer em crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça, perda de documentos e algo assim de pouco potencial ofensivo. Hoje, especialmente aqui no estado de São Paulo, as autoridades requerem que todo e qualquer delito seja feito via internet. E aí criou-se o cargo do delegado de polícia, que vai ratificar, ele vai validar o boletim de ocorrência. Você faz pela internet, você leva a notícia a crimes pela internet, e o delegado vai analisar esse boletim de ocorrência e vai ver se estão presentes realmente os pressupostos da confecção da lavratura de um boletim de ocorrência, e uma vez confirmado, ele ratifica o boletim. Ratificando esse boletim, ele terá o endereçamento à autoridade superior para que essa despache pela instauração ou não do procedimento persecutório, também conhecido como inquérito policial. Então, você chega numa delegacia, é orientado a fazer pela internet, estando ali, faz questão de já fazer o boletim de ocorrência, vai ser facultado e você pode lavrar. Uma das situações que acontece muito aqui em São Paulo às vezes, o escrivão ou o investigador de plantão sugere que, em razão de não ser aquela circunscrição, a competência não ser a circunscrição daquela delegacia e sim de outra, ele sugere que você procure a delegacia de origem. Eu sou radicalmente contra isso, porque primeiro que a polícia tem o dever de ofício, que mesmo que você chegue em outra delegacia, que não é a localização competente do cometimento do crime, ele é obrigado a lavrar o boletim e encaminha a delegacia de origem, onde deverá ser investigado. É claro que isso demanda algum tempo. Então, se você tiver pressa na lavratura do BO, pressa na investigação delitiva, pressa na instauração do inquérito policial, você deve sim procurar a delegacia de origem. Hoje, como é pela internet, você já vai ser direcionado à delegacia cuja circunscrição é a competente, e lá você vai lavrar o seu boletim e ter o seu inquérito policial instaurado. Então, primeira maneira de se instaurar um inquérito, boletim de ocorrência. Segunda maneira, meus amigos, você vai fazer uma representação criminal. Um advogado com capacidade postulatória vai fazer uma petição, e nessa petição ele vai expor os dados, narrar a dinâmica dos acontecimentos para o delegado presidente daquela unidade, geralmente o delegado titular. E esse vai apreciar a peça vestibular, apreciar a representação do advogado com capacidade postulatória
e vai deferir pela instauração do procedimento persecutório. Como é que ele faz isso? Ele baixa uma portaria. Ele baixa a portaria. Aqui em São Paulo, já é absolutamente eletrônico o inquérito policial. Já não é mais físico. Eu conheço alguns estados que ainda mantêm o inquérito físico. Hoje em dia não tem mais papel. Tudo é digital, especialmente aqui em São Paulo e no Paraná também. Sendo o inquérito policial digital, ele baixou a portaria, já vai ter um número. Esse número é o do CNJ, vai ter o respectivo número judicial. Isso é muito importante na lavratura do flagrante, quando o advogado for requerer, ainda na delegacia, qualquer medida atinente ao Poder Judiciário. Esse número que já vem constando no próprio corpo do flagrante, ok? Então, primeira maneira de se instaurar inquérito, boletim de ocorrência. Segunda maneira de se instaurar inquérito, representação criminal. Terceira maneira de instaurar um inquérito policial, flagrante. Então, primeira, boletim de ocorrência, representação criminal. A terceira é o flagrante. E o quarto é o termo circunstanciado, que, meus amigos, isso é como se fosse um flagrante, mas é para crimes de menor potencial ofensivo. Quando realmente é uma apuração de vias de fato, onde há uma contenda entre oponentes, mas que não chega a causar lesão corporal, a título de exemplo, obviamente, o delegado lavra um termo circunstanciado, ouve todas as partes e encaminha ao juizado especial criminal, onde tomará as providências do Poder Judiciário. Ok? Vamos nos ater, então, agora ao flagrante. Nós temos 9 espécies de flagrante. Os mais utilizados são 3. Mas nós temos 9 tipos de flagrante. Nós temos os que mais utilizados, o flagrante próprio, que é quando o agente está cometendo o delito ou acaba de fazê-lo. Então, não tem interstício temporal. A polícia o pega quando ele está cometendo ou acaba de cometer. Temos o flagrante impróprio, quando ele é perseguido pela autoridade ou seus agentes. Esse, inclusive, senhores, não existe um interstício, um interregno temporal. Aquela situação de 24 horas, ela é uma lenda. Não existe a pessoa que fala, olha, eu vou fugir por 24 horas, porque assim eu vou escapar do flagrante. Isso não existe, ok? E temos o flagrante presumido. Entre os 9, depois eu vou pincelar a doutrina e a legislação que rege a matéria, mas o presumido é aquele flagrante em que o autor é surpreendido com instrumentos ou características que levam a crer ter sido ele o autor do delito. Eu dou um exemplo da época que eu era investigador, já falei isso para os meus alunos que me concederam a honra de assistir algumas aulas já no meu curso pela plataforma do Microsoft Teams. Mas eu vou repetir o exemplo aqui para quem não me ouviu ainda, né? Chegou uma mulher na delegacia, mais precisamente no 92º DP, Parque Santo Antônio, onde eu era investigador nos idos de 1989. E essa mulher noticiou uma situação trágica, ela foi estuprada. Ela morava sozinha, numa casa de poucos cômodos, e o camarada pulou o muro da casa dela, na calada da noite, e a estuprou. Pois bem, interpelada sobre se ela desconfiava de alguém que pudesse ter feito aquilo, ela falou que sim, que na verdade ela desconfiava de um mecânico que exercia os seus afazeres profissionais nas adjacências da casa dela e que vivia assediando a moça. Ele vivia assediando a menina. E na hora do trágico ato da conjunção carnal, ela percebeu que ele exalava um forte odor de gasolina. E também tinha graxa nas unhas. Também nos relatou que ele usava uma máscara. Obviamente, né, não era época de pandemia, ele usava uma máscara, que, salvo engano, era do Coringa, lá da série do Batman. E ela falou, olha, eu desconfio desse cara. Ela nos apontou onde era a oficina, nós fomos até lá e numa revista ao local dos fatos encontramos a máscara. E ele foi autuado em flagrante, foi autuado, denunciado, processado e condenado, na época dos fatos, a 14 anos de reclusão em regime fechado. Então, a máscara
deu aso à lavratura do flagrante, que o fez ficar bom tempo na cadeia. Essas são as maneiras mais práticas, as espécies mais práticas aplicáveis ao direito penal. As outras são realmente de cunho doutrinário. Por exemplo, o flagrante preparado é aquele em que, dando um exemplo, o policial ele encomenda uma substância alucinógena pelo WhatsApp e fica esperando o cara entregar. Quando o cara vai entregar, ele autua em flagrante. Então, esse é o flagrante preparado, é susceptível de relaxamento. O flagrante forjado é aquele em que a polícia, ou qualquer um, porque, senhores, a máxima do flagrante é: qualquer um do povo pode e a autoridade e seus agentes devem prender uma pessoa em flagrante. Então, qualquer pessoa que esteja observando um ato criminoso, ela pode, é o flagrante facultativo, não é obrigatório. Ela pode, ela tem a faculdade, ela tem a possibilidade jurídica de prender a pessoa. Então, por exemplo, uma vítima, está sendo vítima de um furto. O camarada furta ou o camarada disfarça, né? Ele faz um simulacro com a arma, com o dedo, e depois a vítima se convence de que não era um revólver. E ela resolve partir para cima do cara, consegue pegá-lo, dominá-lo e submetê-lo. Ela é autora do flagrante. Esse flagrante, na esfera doutrinária, é o chamado facultativo. E o obrigatório é aquele que é perpetrado pela autoridade policial e ou seus agentes. Ok? Também, o flagrante forjado é aquele que eu dizia, é quando a polícia ou qualquer pessoa cria uma situação, um estado flagrancial para incriminar. Obviamente, é totalmente ilícito, né? Existem inúmeras acusações na nossa corregedoria, tanto da Polícia Civil, como da Militar, como da Federal, em que é provocado, é suscitado esse estado flagrancial forjado. Então o cara falou: olha, eu não tinha nada, esse entorpecente não estava no meu carro, isso foi plantado com o SPEC, com o intuito de me incriminar. Eu já vi muito policial perder o cargo com isso, sinceramente. Até porque hoje, senhor, a gente vive um verdadeiro Big Brother, né? Tudo hoje é filmado, tudo hoje tem câmera. Eu não sei se vocês assistiram o Fantástico ontem. No estado do Ceará, é inacreditável o poder das câmeras. Eles elucidam vários e vários delitos em função das câmaras instaladas por toda a capital Fortaleza, né? Então, hoje, as espécies de flagrante mais utilizadas são essas três que eu reportei. Agora, a doutrina explora as outras, como forjado, preparado. Ok, senhores? E qualquer um do povo pode, autoridades e seus agentes devem. Levado uma pessoa é levada a fazer o boletim de ocorrência. Como é o procedimento na delegacia? Ela faz o BO, esse boletim de ocorrência vai ser analisado, seja feito de maneira presencial ou pela internet. O delegado vai baixar a portaria, vai instaurar o inquérito policial e está instaurado a fase inquisitorial do processo. Ali o delegado de polícia vai começar a reunir provas, tantas quantas lhe for possível, para conseguir elucidar a autoria delitiva e a materialidade, né, que são os dois pressupostos da condenação. Então, cabe ao delegado de polícia a reunião de provas. Como é que ele faz isso? Ele começa intimando as partes para ouvi-las. Então, ele intima a vítima dá a versão dela dos fatos. A intimação, no período anterior à pandemia, era sempre de cunho ou presencial ou pelo correio, né? Então, a polícia costumava enviar pelo correio, quando era um delito mais leve, né? Quando a pessoa a ser intimada não representava qualquer perigo, ou então com a presença de um policial que chegava com a viatura policial ao intimado, fosse qualquer uma a circunstância, acusado, testemunha, a polícia chegava lá, entregava a intimação, pegava o canhoto da intimação, juntava no inquérito, ele está regularmente, formalmente intimado. Nesse período pós-pandemia, estão intimando até pelo direct do Instagram, senhores. Qualquer tipo de contato em que a Polícia Civil ou a Federal, que são as nossas Polícia Judiciária, né? Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana,
têm o SPEC de fazer o policiamento preventivo especializado. Eles previnem e coíbem a prática criminal, prendendo. A polícia judiciária é aquela que apura os fatos e encaminha o Poder Judiciário para acabar a apuração no procedimento sobre o crime do contraditório. O que acontece, meus amigos? Um delegado pode mandar intimação hoje por e-mail. Antigamente o cliente me ligava e falava: Sérgio, recebi um e-mail que fala deleta que é vírus. A polícia não manda intimação pelo e-mail. Hoje em dia, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Messenger do Face, pelo celular, pelo WhatsApp, hoje a polícia chega sim a intimar, seja quem for, por métodos estranhos àqueles anteriores à pandemia. Então, se receber um e-mail, se receber um WhatsApp, confirme, porque pode sim ser uma intimação regular e legal. Ela trouxe as partes da delegacia, ela começa a formar a convicção dela, o delegado começa a formar a convicção dele. Ele vai intimar as testemunhas. Nesse momento, senhores, é facultado ao advogado a requerer a oitiva das testemunhas de defesa. Muito pouco advogado faz isso, eles costumam fazê-lo já na fase judicial. Eu prefiro atuar com muito rigor na fase inquisitorial, porque é lá que eu vou construir a minha tese defensiva, ou de acusação, quando eu sou nomeado assistente de acusação, porque também cabe, meus amigos, ao advogado atuar como assistente da acusação, especialmente nos crimes contra a vida no plenário do Tribunal do Júri. Eu estou representando aquela família que sofreu, aquela família que teve três pessoas assassinadas cruelmente esse ano em Porto Alegre, em que o rapaz, numa confusão de trânsito, perseguiu o carro das vítimas, sacou a arma e saiu como se estivesse num videogame, saiu atirando. Né? Ele matou o Rafael, a Fabiana e o filho do casal, na presença da criança de 8 anos, que é o irmão menor, e da namorada do Rafael. Isso fez 6 meses ontem. E eu fui nomeado assistente de acusação, estou atuando lá na comarca de Porto Alegre. Estou, inclusive, querendo ir para lá semana que vem, porque eu vi algumas imagens no Fantástico e eu quero conversar com o promotor de justiça sobre eventual participação ou não da mãe, que a Fabiana mostra ali. Ela, no momento da situação, a Fabiana liga para a Brigada Militar. Lá não é Polícia Militar, é Brigada Militar. E o policial militar, ele não consegue entender a ligação. E ela começa a falar: olha, tem uma mulher atirando, tá com uma arma apontada contra mim. E ela fala isso foi até agora, foi até objeto do Fantástico da semana retrasada, domingo retrasado. Eles reproduziram exatamente essa cena. E ela fala: olha, a mulher está apontando, nesse ínterim, houve-se um disparo e cai a ligação, levando a crer que ela disparou contra a Fabiana. Então, eu vou até lá para conversar com o representante do Ministério Público em Porto Alegre para discutir a eventual participação dela, porque só o rapaz está preso. O rapaz está preso já desde a época dos fatos. Ele, a princípio, tentou negar, montou uma versão fantasiosa, mas o delegado lá da Divisão de Homicídio de Porto Alegre, muito competente, a autoridade policial lá, e conseguiu elucidar o crime, conseguiu a materialidade, a certeza da autoria. Então, ele realmente vai responder pelo triplo homicídio. Enfim, cabe ao advogado tecer a sua tese já na fase inquisitorial. Então, eu procuro acompanhar, eu arrobo testemunhas, e é facultado ao advogado fazê-lo. É facultado ao advogado requerer a apresentação de testemunhas. E o delegado ouve as testemunhas que foram requeridas, se ele achar que conveniente, e se ele não achar conveniente, o advogado vai tomar as medidas que ele achar cabíveis para combater aquela negativa, aquele indeferimento. Mais uma vez que ele está instruindo o procedimento persecutório, ele está instruindo o inquérito policial, ele ouve as testemunhas. Se ele encontrar alguma contradição, inconteste, flagrante, entre as testemunhas do mesmo fato, ele pode requerer um instituto chamado acareação. Ele vai chamar as testemunhas e vai ouvi-las novamente, e se perceber que uma delas mentiu, essa poderá ser processada pelo crime de falso testemunho, conhecido como perjúrio. E está lá o delegado formando a convicção dele, está formando a opinião dele. Embora
o inquérito policial não tenha valor opinativo, né? Quando ele for relatar lá na frente o inquérito para o Ministério Público, para que este tome as suas medidas de iniciar o procedimento, não é opinativo, ele apenas informa que ele reuniu provas, ele ouviu A, ouviu B, acariou ambos, interrogou o acusado, o indiciado, colheu as seguintes provas, determinou perícia, e esta, meus queridos, eu reputo a majestade das provas. Eu entendo que na perícia se encontra a grande majestade das provas, é porque é ela quem vai dizer realmente o que aconteceu na dinâmica dos acontecimentos. Nós tivemos aqui recentemente um caso de um delegado de polícia que teve uma contenda com a ex-namorada dele. Eu tenho certeza que ali, sem formar o meu juízo, a minha convicção, ali a prova vai gritar. Ali a perícia vai gritar e realmente vai contar o que aconteceu naquele fatídico dia. Né? Desejo muita sorte ao delegado, que é muito querido aqui em São Paulo, e muita sorte ao advogado dele também. Tenho certeza que eles vão se sair muito bem. Mas, retornando, sem formar meu juízo de valores, obviamente, né? Eu não estou no caso, me abstenho de opinar. Entretanto, senhores, a perícia, ela, através da balística, eu sei que nós temos alguns peritos aqui que estão nos assistindo, agradeço a honra da presença. A balística, senhores, por exemplo, ela determina a distância em que foi dado o tiro. Se existe as provas de orlas e contusões, orlas de contusão, orla de enxurro, as zonas de esfumaçamento, de falso esfumaçamento também, elas vão determinar qual o ângulo, qual a distância aproximada em que foi disparado o tiro. Isso ilustra muito, especialmente no tribunal do júri. Eu que gosto de fazer júri, quando eu tenho uma balística perfeita, eu rogo, eu apresento, eu exploro aos excelentíssimos 7 jurados que estão ali, que são aqueles que vão julgar. É uma coisa que eu vou explorar no último módulo do meu curso, que é Tribunal do Júri, mas eu faço questão de explorar a parte pericial e ganhei muitas vezes, senhores, porque mostrei, apresentei que a dinâmica dos acontecimentos estavam fartamente, gritantemente demonstrada pela prova pericial. Por exemplo, os sinais tanatológicos mediatos e imediatos, eles vão te declinar mais ou menos quanto tempo a pessoa está morta. Então, você chega num local de crime e a pessoa está morta há pouco tempo. Ela apresenta o quê? Rigidez cadavérica, midríase de pupilas, né? Inamovibilidade, não consegue se mexer, obviamente, ela está morta, ausência de frequência cardíaca e de respiração, são sinais imediatos. Como passam-se poucas horas, 6 horas aproximadamente, começam a aparecer os sinais tanatológicos. Hipóstase ou livor, são as manchas hipostáticas que começam a aparecer no cadáver da pessoa. Se já está com hipóstase, eu não posso falar, olha, essa pessoa quando tomou o tiro, ela estava morta. Eu ganhei um júri em Santarém, no Pará, alguns anos atrás, porque eu provei nas fotos do local do crime, que foram tiradas poucas horas após a prisão do meu constituinte, que o cadáver apresentava manchas hipostáticas. Ora, se ele já tinha hipóstase ou livor, se ele já tinha a mancha abdominal de Tardier, que é uma mancha verde que aparece abdominal, onde já se revelam os germes aflorando no estado cadavérico, ele já estava pelo menos de 6 a 12 horas morto. O crime que o meu cliente cometeu foi vilipêndio de cadáver. Ele atirou numa pessoa que já estava morta. É um crime impossível, ele não pode ir a júri. Tanto que foi desclassificado para vilipêndio de cadáver e ele, obviamente, diminuiu as consequências dos seus atos. Então, a perícia grita. Eu também adoto como exemplo algumas mulheres, às vezes, num homicídio privilegiado, né, no estado puerperal. Algumas mulheres, hoje não tanto, mas muitas eram acusadas de ter cometido homicídio no estado corporal.
O que é o estado corporal? É que quando a mulher dá à luz, existem tamanhas modificações de cunho hormonal na mãe que acaba de dar à luz, que em determinados casos ela acaba fazendo uma atrocidade com o próprio bebê. Às vezes até sem entender o caráter do que estava fazendo. Tamanha alteração psíquica que ocorre. Isso acarreta o quê, senhores? Um homicídio denominado infanticídio, que é um dos crimes também que é dolosos contra a vida e de competência do tribunal do júri. Se eu provar que o neném não chegou a nascer, ele não teve vida, ele não chegou a ter personalidade jurídica, porque ele não teve vida, ele não aspirou o oxigênio, ele não chegou a respirar. O crime não pode ser de homicídio, ele não é um natimorto, é um aborto espontâneo. Como é que a gente faz isso? Um método chamado docimácias de Galeno. A docimácia de Galeno você pega na necrópsia, você pega os pulmõezinhos do cadáver do bebê e coloca numa bacia. Se boiar, teve vida, aspirou oxigênio. Se não boiar, não teve vida, não é homicídio. Então, a perícia, senhores, ela grita. Eu tive um outro caso de um policial, de um investigador, que brigou com a esposa dele e eles tiveram uma discussão, os vizinhos ouviram ele gritando que, na verdade, ele ia acabar perdendo a cabeça, e ele acabou dirigindo alguns impropérios, o que não se deve fazer, obviamente, e, em determinado momento, ele foi tomar banho, ela pegou a arma dele e foi lá para o quintal. No quintal, ela começou a gritar, ele colocou a toalha, foi ver, ela deu um tiro na própria cabeça. Ele foi preso como autor do homicídio e a perícia conseguiu mostrar que tinha um aspecto estrelado que denuncia ter sido um tiro encostado. Tinha grânulos de pólvora incrustados na pele dela. Ah, mas ele poderia ter encostado a bala, não na posição, no ângulo que a bala tinha. Então, a balística absolveu o meu cliente, investigador de polícia aqui de São Paulo. Eu me atenho muito à prova pericial, senhores. Muito. E cabe ao advogado também requerer provas, quando achar cabíveis. Quando achar que são cabíveis. A posição do delegado de polícia, a decisão dele é soberana. Naquele momento, quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Até que ele envie o relatório ao Ministério Público, é ele quem determina a colheita de provas, ele que vai analisar se a susceptibilidade da admissão da prova, se o seu pedido é cabível, se seu pedido não merece deferimento, é ele quem vai analisar. Mas quem pretende atuar como advogado de defesa no mundo criminal deve saber que é importantíssima a participação no inquérito policial. Repito, a decisão do delegado, seja na condução do inquérito policial, seja num flagrante, é soberana. Agora, é muito comum, quando entrarmos no crivo do contraditório, tudo muda. Até a tipificação delitiva. Eu falo muito um caso que eu tive em Cotia, numa contenda de vizinhos, a mulher queria passar um fio em cima da casa de uma outra mulher para instalar a eletricidade na casa dela, e elas acabaram discutindo, e os maridos acabaram entrando na confusão, acabaram os quatro rolando no chão, saíram na porrada, e de repente o meu cliente, isso está até no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu conto isso, né? Onde eu desclassifiquei uma tentativa de homicídio qualificado para uma lesão corporal de natureza grave. Na fase inquisitorial, a autoridade de plantão não se convenceu da minha tese, inclusive na oportunidade falou, doutor, aqui mando eu falei, naturalmente, doutor, aqui manda a senhora, lá no fórum eu vou arguir a minha tese de defesa, né? E o que aconteceu? Eles estavam lá brigando, estavam na contenda, meu cliente entrou, pegou uma calibre 12, chegou perto do cara e atirou. Atirou 2 vezes. Ele
arrancou a perna do cara do joelho para baixo, infelizmente. Ele deu um tiro para baixo e arrancou a perna do cara. Eu o apresentei na delegacia, ele foi preso preventivamente, e até então tratava-se de uma tentativa de homicídio duplamente qualificado, inclusive por motivo fútil, uma das qualificadoras. O que aconteceu, meus amigos? Quando nós somos atuar na instrução, que antecede o plenário, objeto do módulo 5, quando eu for falar no módulo 5, eu vou explicar como é o rito no tribunal de júri. É completamente diferente. Mas quando fomos instruir a ação, o que aconteceu? Eu quis ouvir o meu cliente preso. Eu quis ouvir a vítima. Rapaz jovem, rapaz muito bem apessoado, um rapaz empresário, que absolutamente merecia um deslinde daquele, né? Foi uma aberração aquilo. Meu cliente realmente jamais, nada justificaria o que ele fez. Mas o crime, senhores, não era de homicídio tentado. Ele tem que responder, sim, mas pelo crime que ele cometeu. O crime é de lesão corporal dolosa de natureza grave. Eu explico. Quando eu fui ouvir o rapaz, eu fui ouvir a vítima, ele adentrou a sala. Quando o juiz abriu as perguntas para a defesa, o promotor já ia atrás dele. Quando abriu as perguntas para a defesa, eu perguntei qual a distância que ele atirou no senhor. Ele falou, olha, cerca de 1,5 metros. Aí eu falei, onde ele mirou? Onde ele mirou? Ah, ele mirou no meu peito. Eu falei para o juiz, excelência, eu gostaria que o senhor advertisse a vítima, né, que não se pode mentir aqui, sob pena de perjúrio, mesmo não estando compromissada. Eu gostaria que o senhor advertisse. O juiz advertiu, falou, o senhor não pode mentir aqui. Eu falei, inclusive, vou tomar providências se o senhor continuar, porque eu acho impossível, numa distância de 1,5 metros, ele mirar no seu peito e atingir no seu pé. Né? Teria que ser muito ruim de pontaria, mas nem que ele tivesse cego ele ia fazer um negócio desse. E aí ele acabou ponderando e resolveu, tá bom, vou falar a verdade, ele mirou no meu pé. E quando ele falou isso, eu falei, excelência, eu requeiro a desclassificação delitiva de homicídio duplamente qualificado tentado para lesão corporal dolosa de natureza grave. O juiz instou ao nobre representante do Parquet dos Bandeirantes a se manifestar e esse concordou com a minha tese. Por quê, senhores? Faltou o elemento volitivo, a vontade livre e consciente de matar, o animus necandi, fundamental no homicídio doloso. Então, em momento algum, um cara que atira no pé quer matar o seu oponente. Ele quer ferir. E feriu. Feriu de uma maneira de natureza grave. Houve perda de membro, sentido ou função. Perdeu metade da perna. E ali eu fiz um acordo em que meu cliente vai pagar para a vítima uma pensão vitalícia de 6 salários. Fiz um outro acordo em que ele pagou a prótese e o caso ele foi condenado no regime aberto. Então, ali, senhores, tudo que aconteceu na fase inquisitorial, tudo que aconteceu durante o procedimento persecutório, caiu por terra no crivo do contraditório. E aí residem as prerrogativas do defensor, para aqueles que pretendem advogar no penal. Tudo isso, senhores, para dizer que a prova grita na perícia. A perícia, pelo menos a do estado de São Paulo hoje, é tão boa que esses dias um cara que ele desrosqueou uma lâmpada com uma luva de borracha, não uma luva cirúrgica, obviamente, mas uma luva de borracha, de látex. A impressão digital dele ficou na lâmpada e ele foi identificado, preso, processado e condenado. Por quê, senhores? Diz o nosso sistema de bucetiche que nós temos em cada digital 12 sinais característicos. Nós temos a presilha interna, a presilha externa, delta e verticilo. Ok? Quantos pontos característicos
terão que coincidir entre as digitais comparadas, aquela encontrada no local do crime e aquela que está no Instituto de Identificação, quando você vai tirar o RG que você colocou a sua digital. Quantos pontos tem que coincidir? 12. Se 12 pontos coincidirem, pode-se afirmar, foi ele. Ele é o autor. E nem eu acreditei quando o perito falou, não, mesmo com a luva de látex, eu consegui identificar, porque o suor acabou ficando fixado na luva e conseguiu pegar. Achei impressionante. A nossa perícia de hoje é realmente aquela série CSI, ela não é algo tão fora da realidade, não. Especialmente aqui em São Paulo, também sei que no Ceará, a perícia tem sido extremamente positiva, produtiva e tem elucidado várias autorias delitivas, senhores. Então, nessa fase inquisitorial, deve o defensor do direito, sob qualquer hipótese, acompanhar, que ali ele vai tecer, inclusive acompanhando a perícia, requerendo a perícia, ele vai tecer a tese de defesa dele. Vocês querem ver outro exemplo que eu tive na minha carreira? O camarada foi assassinado e foi jogado numa represa. Ele foi encontrado poucas horas depois. Quando ele foi encontrado, a princípio achavam que tratava-se de afogamento. Eu observei, na data dos fatos, que ele estava muito branco, ele não tinha aquele aspecto cianótico, peculiar às pessoas que morrem por afogamento. Quando falta o oxigênio, há o espectro da cianose. E eu percebi que na necrópsia foram encontrados realmente orifícios de projétil de arma de fogo, bem pequenos. Ele foi assassinado, ele não morreu afogado. Aliás, a nossa medicina legal, cujo grande mestre, na minha humilde interpretação, é o Dom Ramos Maranhão, indico o livro dele a todos os concurseiros. O Dom Ramos Maranhão, um cara que sabe muito de medicina legal, ele realmente conseguiu, a perícia lhe disse que não havia um afogamento, mas sim um homicídio a ser esclarecido. E isso, senhores, eu pretendo passar nesse meu curso de prática penal. Pretendo explicar, passar para vocês como uma prova, um detalhe, muda tudo o curso do processo. Totalmente. Outra situação que eu sempre exemplifico, nós temos as mortes por asfixia mecânica direta, vocês encontram o enforcamento, nós então temos também o estrangulamento e a esganadura. São as 3 modalidades de asfixia mecânica direta. Senhores, qual que é a diferença entre elas? No enforcamento, o nó é acionado pelo peso da vítima, criando um sulco no pescoço que denuncia que o nó foi acionado pelo peso da vítima. Qual que é a diferença para o estrangulamento? No estrangulamento, também o nó é acionado, todavia por força distinta do peso da vítima. Há um estrangulamento. O exemplo célere desse caso é a da mulher que está num carro conversível e ela está com o cachecol dela esvoaçante, quando este enrosca na roda e enrola e ela morre estrangulada com o próprio cachecol. A força foi acionada por peso distinto, né? Força distinta do peso da vítima. E a esganadura? A esganadura quando é usado membros superiores ou inferiores, braços, mãos, pernas ou pés. Cansei de conseguir absolver pessoas no egrégio plenário do Tribunal do Júri quando mostrei a diferença. Não poderia ser aquilo. A prova grita, senhores. A parte pericial é muito importante. Acreditem no que eu estou dizendo. Quem tem a oportunidade de visitar, de assistir plenários de júri, é muito interessante. Eu acho muito bacana. Vai ver que os meus colegas, até os assistentes de acusação, os promotores, todos tentam se acercar, convencer os 7 jurados do resultado que pretendem naquele plenário. A perícia
é a grande ferramenta que vai auxiliar. Mas é claro que entre todas, a prova testemunhal, a prova documental, entre todas, eu elejo a perícia, a majestade das provas. Mas vamos lá, senhores, a decisão do delegado é soberana. Ele, antes de fazer, ele reúne todas as provas, voltando a falar em inquérito policial, ele reúne todas as provas que ele entendeu estar no bojo do inquérito policial e ele faz um relatório. Esse relatório é encaminhado ao Ministério Público. E o Ministério Público tem duas opções, aliás, três. Se ele achar que ali não houve crime, ele opina pelo arquivamento. Só o juiz de direito pode arquivar ou desarquivar um inquérito policial. Ele opina pelo arquivamento. Se ele entender que há um crime, mas ainda não existem elementos suficientes que possam instruí-lo a oferecer a denúncia, que é a peça inicial dos crimes de ação pública incondicionada ou condicionada à representação quando representado. Então, o MP acha que até houve um crime. A notícia crime é até verdadeira, mas ele não vê ainda elementos suficientes à propositura da denúncia. Ele determina o retorno dos autos à delegacia de origem para que o delegado investigue mais e reúna mais provas. Isso também é muito comum. Ou ele pode oferecer a denúncia. Ele vai e oferece a denúncia, também chamada como peça vestibular, exordial. Ele oferece a denúncia, senhores, e o juiz aceita ou não. A aceitação da denúncia tem um momento, tem um valor muito importante no nosso direito pátrio, processual penal, porque a aceitação da denúncia interrompe a prescrição. Então, o reloginho da prescrição, da pretensão punitiva, o ius puniendi, a partir do momento que o juiz aceitou a denúncia, está suspenso o prazo prescricional, o ius puniendi. Ok? Mas vamos lá, o juiz... Hoje eu vou pincelar só os tópicos, que é uma aula de demonstração, e eu não posso me aprofundar muito, mas até porque tem um exercício temporal aqui que eu preciso explicar. Mas eu vou trabalhar um pouquinho mais nessa aceitação da denúncia. Ele aceitou a denúncia, está instaurado o processo penal. Ali já se fala o nome réu. O acusado ali até então, o indiciado até então na fase inquisitorial, virou réu. Doravante é réu. Cabe recurso para a decisão que acatou a denúncia? O habeas corpus. Não cabe o recurso em sentido estrito. Aos concurseiros de plantão, há uma confusão muito grande, porque para a decisão que não aceita a denúncia, cabe sim o recurso em sentido estrito, seja para o querelante, em ação privada, ou para o MP. O que não aceitou a denúncia, mas para aquele que aceitou a denúncia, cabe o habeas corpus, ok? O juiz aceitou a denúncia. Ok. Próximo passo, ele vai mandar o acusado apresentar a defesa preliminar. A defesa preliminar é o momento do advogado apresentar e reunir todas as provas que ele entender cabíveis. Aquelas que estão no inquérito policial e as que também ainda não estão. É momento dele arguir qualquer situação que possa dar aso à não aceitação da denúncia. Por exemplo, ele pode invocar uma atipicidade delitiva. Ganhei isso na que eu expliquei para vocês, do vilipêndio de cadáver. Eu consegui demonstrar que você não pode matar uma pessoa que está morta. A defesa preliminar, você pode requerer provas. Você pode invocar uma excludente de ilicitude. Aliás, uma questão de concurso público, para o Ministério Público do Rio de Janeiro. O delegado de polícia pode reconhecer uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade? A doutrina se divide. O direito é uma ciência inexata. Mas a majoritária é que pode sim. O delegado de polícia, aqueles que tiverem coragem suficiente para tal, porque hoje em dia tudo é abuso, então é mais fácil ele deixar o juiz reconhecer, né? Falando na prática. Mas o delegado, se entender ter havido uma excludente de ilicitude,
que são 4. Legítima defesa, que obviamente é autoexplicativo, quando você se defende de uma ação injusta e grave, de uma agressão injusta e grave, usando os meios necessários para tal. Estrito cumprimento do dever legal, caso da polícia. Se a polícia, numa contenda, numa troca, no entreveiro de tiros, uma troca de tiros, com marginais, acaba trocando, acaba acertando, ele está cobertado por esse excludente. O pacote anticrime do Sérgio Moro, inclusive, enfatiza muito bem isso. E aumenta, ele amplia até essa situação. Ok? A terceira situação é o estado de necessidade. É um exemplo, estamos eu e você num barco, a lancha começa a afundar e tem uma boia só, eu posso te matar para sair na boia. É o estado de necessidade. E o último é o exercício regular do direito. Numa luta de MMA, se um oponente acaba matando o outro, ou se você coloca ofendicos numa cerca elétrica e a pessoa vai invadir sua residência e morre eletrocutada, pode ser considerado um excludente de ilicitude do exercício regular do direito. E o delegado de polícia pode reconhecer? Claro que sim. Ele pode, até porque alguns autores entendem, como Mirabete, que se há excludente, não há crime. Se há excludente de ilicitude, senhores, não há crime. Se não há crime, o delegado pode falar, não, aqui não tem crime. Eu conheço delegados que reconheceram na fase inquisitorial, tiveram problemas depois administrativos, porque o juiz entendeu que não, quem reconhece isso ou não é o magistrado. Mas a doutrina tem reconhecido que cabe sim. Cabe ao delegado de polícia, cuja decisão é soberana, cabe ao delegado de polícia reconhecer a excludente tanto de licitude, como de culpabilidade. Ok? Mas vamos voltar lá para a defesa preliminar. O juiz observou que não tem nenhuma gritante excludente de licitude, nada que possa dar aso ao reconhecimento de uma atipicidade delitiva. Ele vai aceitar a denúncia e instaurar o processo penal. Aí entramos, senhores, na fase processual, o chamado contraditório. No contraditório, já não se fala mais em polícia, estamos falando no Poder Judiciário, o juiz instaurou o processo penal, o advogado já reuniu as provas que ele pretende, e ele vai marcar a audiência de instrução, debates e julgamento. Eu vou botar só um pouquinho, porque teve uma outra grande mudança pós-pandemia no nosso procedimento flagrancial. Antes da pandemia, a gente tinha audiência de custódia. O que é audiência de custódia? Todo mundo que for preso deverá ser submetido e apresentado a um juiz de direito para que este possa verificar a necessidade ou não da manutenção da prisão no transcorrer do processo. Como também, senhores, ele pode, o próprio juiz de direito na audiência de custódia, soltar. Então, o cara foi preso, audiência de custódia no dia seguinte, sábado, domingo, plantão. Aqui em São Paulo nós temos o DIPO, né, ali na Barra Funda. Então, sábado, domingo, feriado, não importa. O advogado vai até o fórum, o seu cliente é conduzido preso até lá, é uma audiência normal. Vai estar o juiz, o promotor, o advogado, o réu. O juiz não vai ali falar no mérito. Não se entra na parte meritória. Vai se ver apenas, então, somente se há a possibilidade de uma soltura provisória, seja com a arbitração de fiança, seja com a aplicação das medidas cautelares, né? Seja apenas com o termo de comparecimento aos atos do processo, e ali ele vai ver várias situações circunstanciais. Por exemplo, o acusado é primário? Sim. O crime é de menor potencial ofensivo? Sim. O acusado demonstra possuir atividade laborativa permanente? Sim. Eu vou soltar. Eu entendo que ele faz jus à liberdade provisória e aplica as medidas cautelares, ele tem que comparecer lá temporariamente, tem juiz que dá bimestralmente, tem juiz que dá mensalmente, e ele vai assinar, vai comparecer e vai justificar os seus atos, até a audiência.
Na audiência, ele será julgado e ali, se condenado for, o advogado vai tomar as medidas cabíveis. Como também, se for absolvido, o Ministério Público tomará, se achar necessário. Ok? O período pós-pandemia, pelo menos aqui em São Paulo, eu soltei uma matéria no meu grupo, Direito Penal Processual Penal, no Face, pós-pandemia, as alterações, e um colega lá de Brasília falou, não, aqui em Brasília não, doutor. Aqui em Brasília a gente continua assim, tendo audiência de custódia. E ele me explicou que a audiência de custódia nada mais é do que o que é aqui em São Paulo, não é audiência. Não tem audiência. Você vai mandar a sua petição digitalmente, o delegado transmitiu o flagrante, chegou no fórum, o juiz abre para o promotor se manifesta, o advogado protocola a peça defensória, pedindo a soltura do cliente. Ele vai julgar. Isso é audiência? Claro que não. Audiência é a presença das partes. Aqui em São Paulo, a gente usa a plataforma, mesmo que eu estava usando no curso, da Microsoft Teams. Você vê lá os quadradinhos, juiz, promotor, réu, preso ou não, máscara da pandemia. Você está ali, olho no aqui, isso é audiência. O meu nobre colega falou que não, que na verdade, embora não haja a presença das partes, ele entende a audiência. Eu, com o devido acatamento, devido respeito e vênia, contestei, falei, doutor, para mim audiência é quando as partes estão presentes. Uma petição que o juiz vai analisar, não tem, é a letra fria do que está escrito. Não tem a presença, não tem aquela situação que eu reputo fundamental do juiz presenciar, do juiz assistir o que está fazendo. Eu tenho um camarada que está nos assistindo aqui, ele carregou no Chile uma carga de frutas, né, para uma grande rede aqui de supermercado de São Paulo. Só que quando ele carrega, ele não tem acesso à mercadoria. É uma câmara lacrada. Só a companhia consegue abrir ou fechar. Ele não tem nem contato com a mercadoria. E ele veio trazendo do Chile a carreta para São Paulo, ele é motorista. Quando chegou em São Paulo, que ele foi descarregar, o DENARC interceptou a carreta, abriu. Quando ele abriu a câmara fria, tinha substância entorpecente lá, cocaína. Foram presos os caras que estavam esperando a carreta e o motorista. Na audiência de custódia, senhores, o motorista estava com a farda da empresa. Ele estava com o uniforme da empresa, o meu cliente. Quando nós chegamos na custódia, o juiz só de olhar, um cara com uma percepção extrasensorial, que tem que ter. Tanto o delegado de polícia como as autoridades previstas no nosso Codex, eles têm que ter a percepção. Ele olhou meu cliente, me cumprimentou, falou, tá com o senhor? Eu falei, esse é o meu, doutor. Eu pode soltar o gema. E ele soltou o meu representado. Os outros permaneceram presos. Ali, ele percebeu, senhores, pela presença, o olho arregalado, o pânico, a situação dele estar de farda. Ele não era pessoa dada ao crime, um pai de família. E ele soltou ali, e graças ao bom Deus, ao meu amigo que está me ouvindo aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu vi que você fez uns comentários antes de começar a live. Graças a Deus eu o absolvi. Foi absolvido na forma da lei, chorou muito na sentença, e eu acabei chorando junto, porque é muito emocionante, é difícil acusar uma pessoa que não cometeu um crime. E graças a Deus caímos na mão de um juiz tão bom, que no rápido pincelar dos olhos, ele percebeu que a gente não estava diante de um criminoso ali, senhor. Essa perspicácia é sine qua non ao exercício da magistratura e do cargo de delegado de polícia. Então, senhores, hoje, no período pós-pandemia, não tem mais audiência de custódia. Eu acho que tinha que ter, ainda que pela plataforma da Microsoft Teams. Eu quero ver o juiz, o promotor, mas não tem. Você faz a sua petição. Aliás, um detalhe para os advogados presentes, pelo menos aqui em São Paulo. Alguns advogados não sabem que quando o delegado de polícia transmitiu pelo certificado digital dele o arquivo do flagrante, dos autos de prisão em flagrante, ali já vem o número do CNJ. Se você tiver com o teu celular na mão, já com a petição pronta, você colocou o número do CNJ, você dispara a petição de dentro da delegacia.
Esses dias aconteceu um caso curioso. O meu cliente foi preso porque estava vendendo linha chilena. Um garoto novo, não sabia que não podia. A linha chilena é aquela que já vem com o cortante. E mata muito motoqueiro, né? O motoqueiro está dirigindo, passa a linha, já vi nego, coitado, ser decapitado. E ele vende pipas. Ele comercializa quadrados, pipa, Maranhão, ou como vocês quiserem intitular. E os policiais, atendendo uma denúncia anônima, chegaram lá e falaram: nós queremos. O senhor tem linha chilena? Eu falei: tem aqui, o senhor está preso. Eu levei ele para a delegacia. O delegado capturou um delito que eu achei extremamente pesado, cara. Eu falei: doutor, não é esse artigo. É o outro, o senhor está, doutor, aqui é a minha decisão que vai prevalecer. Realmente ele tem razão. Ele começou a fazer, eu já fui preparando a minha petição e fiquei só esperando, fiquei com a petição pronta, só esperando o número do processo. Quando o delegado transmitiu, veio o número. Quando veio o número, eu coloquei e lancei. Aqui em São Paulo, especialmente, todos os presos são encaminhados ao Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito preventivo, que é para que vejam que lá, quando ele chegou lá, não tinha nenhuma lesão. O camarada, vendedor de linha chilena, foi para o IML. Antes dele voltar, o alvará de soltura estava esperando. Por quê? Porque o juiz de plantão apreciou a minha petição muito rápido. Ele apreciou a minha petição e pensou: primário, crime de menor potencial ofensivo, eu não concordo com essa capitulação do delegado, solta. Nem o delegado acreditou. Quando ele chegou do ML, o delegado falou: pode soltar o German, o advogado já soltou. Essa é a vantagem de você peticionar e não ter que esperar a audiência de custódia. Que o número, senhores advogados, o número CNJ, está no corpo do protocolo. Entendeu? Você pode sim peticionar. Essa é uma outra grande mudança pós-pandemia. Não existem audiências de custódia. E ali o juiz pode ou soltar, como no caso, ou converter a prisão em flagrante em preventiva. E aí vai ser encaminhada para uma das varas criminais aqui de São Paulo, temos várias aqui. Lá vai ser ofertada a denúncia e caberá ao advogado tentar o melhor para o seu cliente, elaborando as peças que achar cabível, habeas corpus, pedido de liberdade provisória. Eu, por exemplo, quando eu vejo que vai para a vara, eu renovo o pedido de revogação de preventiva. Eu não me contento só com a negativa do juiz do DIPO. Eu renovo o pedido. Se negar, eu vou para HC. Né? O habeas corpus é um remédio constitucional para proteger o direito de ir e vir, cuja liminar é uma decisão monocrática, apreciada apenas pelo desembargador relator. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem um tribunal bem conservador, mas alguns relatores têm dado provimento ao habeas corpus. Ok, senhores? Isso que eu venho trazer nessa aula preliminar para vocês, numa apresentação do que eu pretendo expor em 5 módulos nesse curso que eu estou criando, com o intuito, o SPEC, de passar esses 35 anos, o que eu aprendi na prática. Porque na teoria, a doutrina, nós temos excelentes faculdades, cursos preparatórios para carreiras jurídicas, temos excelentes professores que vão passar. A prática que eu nunca achei um curso, e por isso que eu resolvi passar e criar esse curso de Direito Penal e Processual Penal na prática. Vocês, senhores, eu estou muito feliz de ter lançado esse curso no YouTube, agradeço muito aos meus pares, aqueles que me auxiliaram, está aqui, ao Kleber, que é uma pessoa sensacional, que está lidando com a parte da coordenação do curso, tanto nas redes sociais, aqui como também agora no canal do YouTube. Agradeço muito aos meus queridos alunos que já tiveram essa aula lá atrás, pela Microsoft Teams, que já assistiram isso que eu falei pelo menos umas 3 ou 4 vezes, e que me deram muita satisfação em poder responder, esclarecer algumas dúvidas. Ok, senhores? Eu realmente fico muito feliz. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, consultassem o nosso canal. A gente vai começar a divulgar alguns vídeos lá. Eu tenho um outro canal também, que é o Dr. Sérgio Tarcha, que ele tem vídeos que eu gravei de casos que eu participei, algumas entrevistas que eu dei também, especialmente para o Balanço Geral. E esse agora é específico para os cursos. Ok, senhores?
Eu fico muito grato com a presença de vocês aqui. Eu estou muito feliz de poder estar aqui no YouTube, num canal, numa live. Muitas pessoas que estão aqui estão fazendo pela amizade que tem por mim, a minha família, os meus familiares, os meus amigos, os meus parceiros, os meus clientes, os meus alunos, aqueles que não tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Muito obrigado pela presença. Eu estou extremamente honrado de ter vocês aqui. Eu vou responder agora, acho que pelo chat, as perguntas que tiverem. Fiquem à vontade para perguntar. Terei o maior prazer em responder uma a uma. Aqueles que eu não consegui responder, por favor, me consultem pelo WhatsApp. Se tiverem muitas perguntas, eu responderei todas, sem exceção. Espero que tenham gostado da nossa aula demonstrativa inaugural. Espero que tenham apreciado essa estreia no YouTube. E, mais uma vez, com perdão da redundância, agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado. Até a próxima.